Então vamos dar sequência aqui, abra uma imagem qualquer, porque por enquanto a gente não vai fazer edição nela, só para que eu possa explicar as ferramentas de seleção. Então eu vou pegar aqui no primeiro conjunto, tem 4 ferramentas acopladas nele, né? No primeiro não, no segundo conjunto de ferramentas aqui, depois a ferramenta mover. Letreiro retangular, que vai fazer uma marcação em forma retangular na minha imagem. Então clico, seguro e arrasto, ele faz uma marcação em uma área retangular. E se eu precisar de marcar mais de uma área simultânea, né, da forma que eu estou fazendo aqui, ou eu pressiono o Shift, ou eu tenho uma outra opção aqui, ó. Quando na barra de opções está marcada essa primeira nova seleção, significa que se eu clicar, segurar e arrastar, ele faz uma nova. Se eu marcar essa segunda, né, que é adicionar a seleção, eu posso fazer seleções múltiplas, ou utilizar o Shift, como eu falei também. Então tem essas duas formas ali. Essa terceira é para subtrair a seleção. Então significa que se eu fizer uma seleção intercalando assim, ó, ele vai subtrair, remover aquele pedaço em que eu passar em cima daquela seleção. Olhem lá. Então façam aí para que vocês possam também visualizar. Se eu quiser remover essa seleção que eu tenho na tela, tem um comando que chama Ctrl D, né? O comando é o Ctrl D. Posso vir aqui também no menu selecionar e cancelar a seleção. Ele remove ela. Vou vir aqui com o botão direito, vou pegar a ferramenta letreiro elíptico aqui, né? Que é essa que faz a seleção em forma de elipse. E se eu clicar aqui, ó, em subtrair, fizer uma seleção intercalando, ele vai subtrair. Tem uma última opção, que é uma opção que eu não costumo usar muito, que é uma interseção de seleção. Então, se eu selecionar duas assim, ó, ele só vai manter aonde elas se intercederem. Então, aonde no encontro das duas ali, ó, ele vai formar a minha seleção. Vou fazer de novo. Só apenas nesse pedaço em que as duas se encontrar é que vai sobrar a seleção. Essa é a opção de interseção de seleção. Ctrl D para poder cancelar. Eu vou manter essa segunda aqui, ó, que é adicionar a seleção, que eu posso fazer seleção múltipla. Então, vou deixar ela por padrão. Aqui eu tenho outras duas ferramentas, que são ferramentas de linha, né? Eu poderia fazer aqui, por exemplo, uma linha, por exemplo, eu quero dividir essa imagem em 4. Então, eu usaria essas ferramentas de linha para fazer isso aí. Posiciono aqui no meio, tem como eu pegar a régua, fazer a medição certinha da altura da imagem para colocar ela posicionada corretamente. Depois nós vamos trabalhar com a régua. Faria uma outra seleção aqui em coluna, mas para que eu faça a outra, eu tenho que marcar então adicionar a seleção. Por que saiu? Porque eu mudei de ferramenta. Então, a configuração que estava da segunda era para essa elíptica. Então, se eu pegar uma outra ferramenta, igual essa que vai selecionar, fazer uma linha em coluna, ele já não tem mais aquela configuração. Então, eu tenho que clicar nela para que eu possa aplicar novamente. Clico, seguro e arrasto. Como eu tenho duas marcações aqui no caso, né, duas seleções, ele vai manter as duas ali para mim. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, porque ele desfez ela. Então, vou selecionar novamente, clicar, segurar aqui e arrastar. Ok. Ele não manteve essa seleção. Vou fazer o seguinte então, pegar a seleção de linha, marcar a mesma opção para ela, né, de linha aqui na horizontal e fazer a seleção novamente. Ó. Aí ele vai manter as duas seleções aqui para mim. Opa. Prontinho. Fiz muitas aqui, deixa eu dar Ctrl Alt Z para que eu possa desfazer. Ele está um pouquinho pesado, está um pouquinho lento, já vou ajustar isso para a próxima aula, porque eu estou fazendo uma gravação, então ele está ficando um pouquinho pesado, então está demorando, está achando que não está indo. Feitas as duas seleções, vou apertar a tecla Delete aqui, ó, só para ele fazer um corte na imagem. Né? Ele vai me perguntar aqui se eu quero preencher, né, e usar sensível a conteúdo. Vou dar um OK aqui, depois a gente vai trabalhar aqui com essa opção. Se eu deixar nessa opção sensível a conteúdo, pode ser que ele mantenha aqui a mesma imagem do conteúdo da imagem e eu não consiga visualizar, né, essa área onde eu fiz a seleção. Então aperta em Delete novamente para ele mostrar esse painel. Coloca aqui, ó, cor do plano de fundo, que está branco aqui, né, como padrão. Quando eu der OK, né, se eu deletar com a cor do plano de fundo e der OK aqui, ó, Ctrl D de dado para cancelar, ele vai me mostrar a cor que eu tenho ali ao plano de fundo que foi branca. Essa opção ali é uma opção também nova, né, onde nós vamos trabalhar mais em cima dela. Depois foi acrescentado alguns recursos ali para que a gente possa fazer deletar, né, uma área onde não existe fundo. Por que ele está me dando aquela opção? Porque eu estou tentando deletar uma camada onde não tem nada abaixo. Então ele quer saber o que eu quero apagar ali e manter por baixo. Eu coloquei a cor do plano de fundo que está como padrão, que é essa cor aqui, no caso é branca. Se eu deixasse o primeiro plano, ele colocaria ela amarela. A gente vai entrar em detalhe ainda naquela janela, não é a finalidade dessa aula, por isso eu não vou explicar ali. Feito isso, então eu já tenho uma área marcada aqui, ó. Então eu poderia usar uma das ferramentas de corte, né, e fazer um corte aqui em uma área específica. Depois também nós vamos trabalhar com essas ferramentas aí que servem para fazer o corte. Então eu pegaria aqui um quarto da imagem onde eu selecionei, ok, ele teve também um ganho melhor aí nessas ferramentas
de marcação, né, para corte aqui. Não vou fazer perfeitinho não, tá beleza aqui. Para cortar, ou eu pressiono Enter, ele faz o corte. Então ele já tem aqui aquela parte da imagem que eu selecionei. Eu posso editar ele através também dessas alças. Ctrl Alt Z para que eu possa desfazer. Então essas ferramentas iniciais aqui, ó, é basicamente isso que eu mostrei. Não utilizo muito essas ferramentas de seleção em linha não, mas o letreiro retangular e o letreiro elíptico nós vamos usar bastante aí no decorrer das aulas. Próxima aula a gente vai ver sobre os laços ali de seleção.